Olá, trader, tudo bem? Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como eu operei no último dia do mês de fevereiro, dia 29 de fevereiro, no período da manhã, e fazer a análise daquilo que aconteceu, para que você possa também dar uma refletida e comparar aí com as suas operações, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha telinha com vocês. Temos aqui o, o gráfico aqui nesse momento e as operações elas tiveram início, deixa eu fechar aqui, elas tiveram início nesse ponto aqui, né, que foi o ponto de abertura. E aí o mercado ele começou já com uma movimentação de baixa muito significativa e foi caindo, 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 até que neste momento aqui eu fui posicionar um, uma visualização de uma ordem, né? Eu não queria fazer operação aqui nesse momento, mas o meu dedo acabou esbarrando no botão esquerdo do mouse e a ordem foi acionada. E nesse ponto eu falei, pô, foi um erro, né? Foi um deslize, foi um toque automático, um clique sem querer ali no mouse e acabei zerando essa operação porque ela não tinha razão de existir, não tinha razão de ser. No entanto, esse mercado ele só desceu e deste ponto até esta linha aqui de marcação que eu tinha feito anteriormente, ele teria pago aqui, vamos ver quantos pontos. Opa, aqui até essa linha seriam 500 pontos. Eu estava com um contratinho, então isso significaria o quê? R$ 100, né? No, no bolso. E aí o mercado continuou descendo, como eu dificilmente opero movimentos de força, movimentos de tendência, aguardei o preço chegar aqui nesse price guide. E nesse ponto aconteceu um comentário muito interessante que eu estava pensando nesse price guide como uma possibilidade do preço fazer uma correção, apesar de toda essa movimentação de força. Por quê? Porque esse box verde aqui, ele fez um engolfo muito interessante de um box anterior sem sombra e sem pavio. Então, eu esperei um pouquinho a confirmação, ele fechou outro box para baixo, depois ele veio com outro box para cima e eu pensei que esse esse box aqui, ele poderia alcançar a média central do canal de Keltner. E fazendo essa live junto com as pessoas que fazem parte da equipe A do Dr. Fabrício Chafransky, eles me mostraram uma questão do price action, né? Como esse preço aqui estava sendo esmagado em relação à média, eles me falaram assim: olha, Marcelo, eu não acho que seja interessante você fazer uma compra aí, porque devido ao esmagamento desse triângulo descendente aqui, é mais provável que na ponta do triângulo esse mercado desça. E eu estava com uma informação na minha cabeça que na ponta do triângulo descendente o preço faria o movimento oposto, tá? E também estava considerando uma possibilidade de fazer uma leitura das ondas de Elliott. Então, como é que isso aconteceu? Eu tracei aqui um primeiro momento do início da abertura do mercado com essa descida, entendi que aonde o preço parou aqui seria o ponto 1, o respiro o ponto 2, e aí nós teríamos uma, uma outra onda que viria aqui desse ponto superior até aqui embaixo que super respeitou. Então aqui seria o ponto 3, o respiro o ponto 4, e aí era estava sendo esperado que o ponto 5 pudesse voltar a acontecer. Claro que essa leitura toda eu só fiz depois da formação
da segunda onda, tá certo? Então, aqui seria o ponto 3, aonde eu teria aqui o ponto 5. Depois deste 5 aqui, segundo a teoria de Elliott, ele vem para fazer uma correção A, depois ele corrige em uma correção B, depois ele vem para romper esse pivô, fazendo uma correção C, e aí a perspectiva de um alvo mais longo, pelo menos até a média de 200 aritmética. Por essa razão, eu acreditei também e fiz o teste em mesa proprietária para que esse preço rompesse de forma ascendente esse triângulo. E eles me corrigiram e falaram assim: olha, não, depois de um triângulo descendente que chega na ponta, a maior probabilidade não é do preço ascender, é do preço descer. Então, foi uma revisão aí sobre price action que as pessoas acabaram me oferecendo, e eu sou super grato a vocês da equipe A que acabaram me trazendo essa informação, e que é super coerente com toda essa movimentação de força descendente, aonde o preço retorna a essa média inferior aqui do canal de Keltner, e sim tem uma probabilidade maior de continuar descendo, que foi o que aconteceu. Por ser um teste de Elliott, eu coloquei um stop de apenas 100 pontos com um único contrato. Então, aqui eu tive R$ 20, tá, de stop. E eu gostaria de ir mostrando para vocês aqui também o relatório de performance para trazer para vocês o que eu estava falando. A primeira operação foi um clique sem querer, eu fechei ela no zero, tá? E essa segunda operação, que foi o teste de Elliott, com R$ 21. Aí o tempo foi passando e o mercado entrou em momento de notícia. Essa notícia fez uma quebra desse movimento descendente e trouxe toda essa movimentação de uma maneira muito rápida até mais ou menos essa região aqui, onde o mercado ele ficou lateralizado. Com essa lateralização que aconteceu aqui, eu comecei a considerar esse momento aqui como um momento bom para poder fazer o que nós chamamos de price lajota. Eu queria pegar este momento aqui. Só que na hora que eu decidi entrar, eu resolvi entrar aqui com as compras exatamente no momento em que o mercado pegou novamente uma velocidade vendedora. Então a gente entra comprado nessas linhas pontilhadas pequenas, com o objetivo de encerrar as compras nessa linha pontilhada aqui. Só que o mercado começou a trazer pavios grandes, né? E o mercado desceu e veio e pegou os 3 stops que eu tinha colocado aqui nessas situações. E aí, no relatório de performance, aqui, isso significou aqui uma perda de R$ 76, mais os 21, junto com os custos, eu estava com R$ 100 negativos de forma redonda, tá? Aí aconteceu que o preço voltou a evoluir. Deixa eu trazer ele mais para cá. E depois que o preço chegou nesse price guide aqui e fez este desenho aqui com um fundo, opa, vamos lá, com um fundo maior do que outro, eu pensei na possibilidade de o preço fazer um W torto numa parte baixa do gráfico, abaixo do 0,7 do 2 MV frequência, e fiquei aguardando que o rompimento deste pivô aqui acontecesse para poder fazer a entrada de um W torto. No entanto,
esse rompimento não aconteceu, e quando ele ficou oscilando aqui, o meu dedo novamente esbarrou sem querer no mouse, e um trader muito bom, o, o Johnny Beraldo, do canal Eu Prefiro Renko, falou assim: Marcelo, não estava na sua operação, foi sem querer, zera ela antes que dê ruim. E aí eu acabei zerando essa operação, trazendo aqui esse resultado aqui negativo de menos R$ 16. Então eu estava aí próximo dos R$ 120 de stop. Fiquei bastante chateado, para falar a verdade, pelo dia, é, por eu não ter conseguido operar direito no dia, apesar de estar com um bom gerenciamento de risco, né? E decidi desligar a live porque realmente eu estava começando a ficar nervoso, começando a ficar irritado, tá? Então eu dei um pequeno tempo, tá? Parei um pouquinho, dei uma saída aqui de casa e quando eu voltei o Profit estava aberto e aí quando ele estava aberto ele tinha feito aqui a formação que eu também considero como um W torto. Apesar de não ser extremamente simétrico, o que estava acontecendo aqui é que nós tínhamos aqui essa perna de baixa, aí a gente veio por uma questão de tentativa de rompimento dessa perna de alta e acabou fazendo um fundo mais alto junto com a linha inferior do canal de Keltner. Quando o preço começou a subir e ele chegou no mesmo nível do pivô, eu vou marcar aqui para vocês, este nível aqui, eu acabei fazendo uma entrada quando, na verdade, eu deveria ter aguardado o rompimento deste pivô aqui, tá certo? Mas eu tinha entrado com um contrato. Na hora que ele fechou o segundo box para cima, eu entrei a mercado novamente com mais um contrato e tinha posicionado as minhas ordens de venda, uma próxima aqui ao price guide e a outra um pouco abaixo da média de 200. E aí o preço ele foi evoluindo e aí eu acabei fazendo a venda da minha operação de acordo com um padrão que eu estou vendo que se repete com muita frequência depois que o preço rompe a média superior do price guide, que é a formação de 5 boxes dourados em média. Às vezes ele forma 4, às vezes ele forma 6, até 7, e aí depois ele tende a fazer uma correção. Então, na hora que eu contei, né, um box dourado acima da média de superior do canal de Kelch, eu contei um, dois, três, quatro, cinco, e porque a média é 5, eu saí da operação antes mesmo de ficar esperando que a ordem alcançasse, a ordem não, né? O preço alcançasse aqui os meus alvos. E aí eu acabei fazendo essa última operação com um valor aqui de R$ 117, que me fez ficar com todo o desconto dos custos aí da mesa proprietária, com menos R$ 1,40 negativo. Ou seja, essa última operação que aconteceu foi uma operação que salvou todas as besteiras que eu fiz aqui na parte da manhã, né, todos os erros que aconteceram e que, me colocando no lugar das pessoas que estavam acompanhando, estava uma situação muito ruim para o meu lado, né? Então, para vocês aí que acompanharam, quero dizer que essas coisas acontecem, né? Às vezes a gente faz uma leitura e ela não dá certo e tudo bem. E quando a gente começa a chegar no nosso limite, né, de chateação, de irritação, de nervosismo, é importante a gente sair da frente da tela para que a gente possa se acalmar um pouco. E na hora que eu retornei,
eu vi que havia uma possibilidade desse trade aqui acontecer e, e acabei fazendo a operação que me levou a meio que, entre aspas, zerar as besteiras que aconteceram no período da manhã, tá bom? Agora, dentre todas as coisas, o que eu quero destacar é a necessidade que todos nós temos de gerenciar o risco, tá certo? A mesa proprietária, ela permite um risco máximo diário no plano que eu tenho de R$ 450, tá? E aí eu me disponho a fazer um risco máximo diário de R$ 250. Então, é 50% do que a mesa permite. Mas ao fazer contas, tá, com uma margem aí de R$ 1.800 de stop que a mesa coloca, R$ 250 dividido por 1.800 representam 13,88% da margem, tá? Então, eu considero esse número um número bastante grande, um número bastante expressivo. Então, desses 250, eu volto a fazer uma diminuição. Então, eu coloquei no máximo, seguindo uma técnica que nós chamamos técnica do capital virtual, de 10% da margem. Se a margem é de 1.800, então o limite de perda diário pode ser de até 180. Então, com todas essas operações, eu acredito que eu consegui respeitar muito bem, né, tanto o número de contratos para compra, o número de contratos para venda, as entradas na operação, o tamanho do stop, e mesmo fazendo uma série de besteiras, podendo atuar com 10 contratos, eu acabei fazendo operações com um contrato, depois apareceu ali no relatório de performance, né, 2 e 3 contratos, por conta do operacional ser muito próximo às entradas do Price Lajota, e aí eles acabam contabilizando, né, esse valor com contratos maiores, mas foram contratos individuais, né, que foram posicionados ali. E a única operação que eu fiz com 2 contratos foi a última operação. Na verdade, também foi um contrato de cada, que foi um médio para frente que eu fiz para poder aproveitar o rompimento do W torto que acabou me efetuando aí o pagamento. Então, entre mortos e feridos, né, o chumbo que eu ia levar aí de mais ou menos R$ 120 de prejuízo de custo operacional no dia, ele acabou se reduzindo para menos R$ 1,40. Então, o que era para ser um corte acabou sendo apenas um arranhão, tá? Então, por essa razão, eu acho que, ok, foi válido, valeu. E existe uma vontade, né, no período da tarde, avaliar novamente o mercado para ver se eu consigo fazer aí mais alguma operação ou não, e sinceramente eu não sei se eu vou fazer isso. Só se aparecer aí uma operação de livro, porque acho que a gente tem que entender, eu tenho que entender, né, falando para mim mesmo aqui, gravando esse vídeo para vocês, que o fato de não ter tido uma perda já é um ganho, né? De ter me recuperado de uma perda de R$ 120 mais ou menos, ficando negativo menos 1,40, tá bom demais. Então, eu vou avaliar. Se eu acreditar que a operação foi bacana, que seja uma operação bacana, se rolar, eu volto a gravar um outro vídeo para dizer para vocês aí. Mas de verdade, eu considero que sendo o último dia do mês, talvez hoje seja mais interessante eu não fazer nenhuma operação, tá bom? É isso aí. A gente tem que se proteger, tá? Então, amanhã já começa dia 1º de março, amanhã é uma sexta-feira, é um dia que não devemos fazer aí muitas operações. Semana que vem já está aí, é um mês novo, né?
diferente aí dessa questão de finalização de mês e coisas assim. E aí a gente tem eu tenho uma perspectiva de resultado melhor do que eu tive aí no mês de fevereiro. O mês de fevereiro, ele trouxe aqui para mim, vamos ver aqui, um resultado negativo na mesa proprietária. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Foi o início das operações no dia 21 de fevereiro. Tá? Então, eu fiz um total de 21 operações e o resultado negativo acumulado ficou em menos R$ 145. Menos R$ 145 em relação à minha margem, tá? De 1.800, 145 dividido por 1.800, eu tive aqui, então, no mês de fevereiro, né? Em quase 10 dias aí de operação, um sacrifício da minha margem na ordem de 8%. Tá? Então, isso é uma lição para mim, em primeiro lugar, e também pode ser colocado aí para você que está assistindo, que é a importância de você não se iludir com a quantidade de contratos que você pode fazer de acordo com o plano que você tem na sua mesa proprietária, ou se você está operando a sua conta real e está operando alavancado, que em razão da margem que você tem, você precisa mantê-la dentro de um limite de perda no mês inferior a 10%. Isso é controle, isso é disciplina, isso é equilíbrio emocional. É claro que eu gostaria de estar apresentando para vocês um resultado melhor, um resultado positivo, um resultado com aqueles números que a gente vê nas redes sociais. Mas não foi o que aconteceu e, de verdade, eu acredito que a minha realidade mostrada nesse vídeo para vocês aqui é a realidade da maioria das pessoas que operam o day trade. Aliás, minto, não é. Quando a gente vê os resultados excelentes lá nas redes sociais, a gente está vendo traders, super traders, pessoas profissionais que trabalham com 30, 40, 50 ou mais contratos, tá? Que é uma realidade que a maioria das pessoas não tem, e além disso, são pessoas extremamente experientes naquilo que elas estão fazendo. E do outro lado, existe uma imensa esmagadora maioria de pessoas que quebram a conta ou que ficam extremamente negativos em uma conta pessoal, tá certo? E estar com esse resultado de sacrifício de margem na ordem de 8% nesse mês de fevereiro é um motivo, sim, de alegria por saber que o gerenciamento de risco foi muito bem feito. E não tem jeito de você conseguir prosperar no day trade se você não der a devida atenção ao seu gerenciamento de risco. Se você não deixar da ilusão de você querer trabalhar super alavancado. Você pode até me perguntar, ah, Marcelo, mas nessa entrada de W torto aí que você fez duas entradas, né? Uma junto com o pivô, outra no box acima do rompimento do pivô. Por que que você não colocou três contratos ou quatro contratos ou cinco, até 10 que eu tenho direito no meu plano para poder reverter esse cenário de 145 negativo e ficar positivo? Porque durante a operação a gente não sabe se realmente o W torto vai acontecer. Existe uma probabilidade dele acontecer. E se ele não acontecesse, eu estivesse operando com mais contratos, ao invés de eu conseguir sair com menos 1,40 negativo no dia, eu, que já estava com 120, iria para mais de 400. E aí a dor emocional, a frustração, a revolta não com o mercado, mas comigo mesmo,
seria um motivo de dia de fúria. Não que eu voltasse a operar, porque a plataforma estaria bloqueada, tá? Mas uma fúria aonde eu iria me culpar e eu iria me condenar durante o dia inteiro por conta de um trade de vingança, por conta de uma ideia ilusória de recuperação das perdas. Cada operação que foi feita por uma razão diferente, um motivo diferente, e uma não tentou compensar a outra, tá? Se eu quisesse sair desse negativo e fechar positivo, aí eu estaria trabalhando mais alavancado e sacrificaria a possibilidade do preço voltar contra a minha posição e fechar o dia mais negativo do que eu já estava. E uma das coisas que a gente não deve fazer em uma mesa proprietária, em um simulador que é remunerado, é quebrar a conta. Então, a gente precisa ter esse gerenciamento de risco, assim como a gente também precisa ter o nosso gerenciamento de risco na conta pessoal, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você. E se você curtiu, já se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha. E eu estou ansioso aí para que o mês de março comece logo. Sexta-feira é um dia que eu não costumo ter resultados muito bons. Aliás, esse mês de fevereiro não foi um mês interessante. Então, amanhã eu não vou operar e eu só volto na segunda-feira para fazer aí a continuidade das minhas operações e aí eu vou trazendo mais conteúdo para vocês, tá? Obrigado pela sua atenção até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.